Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Olha, exclusivo, nós estamos trazendo aqui uma informação exclusiva sobre a possibilidade do Lucas Paquetá jogar no Flamengo. Saiba tudo agora aqui sobre esta possibilidade do jogador ser contratado pelo Flamengo. Eu vou adiantar aqui para vocês o porquê que eu coloquei exclusivo. Eu passei a tarde inteira de ontem, né, junto a pessoas ligadas ao Paquetá. A galera que me acompanha há muito tempo sabe, né, quem são, familiares, enfim, até videochamada teve. E eu consegui obter informações valiosíssimas, informações exclusivas, jamais comentadas nas redes sociais sobre o Lucas Paquetá, sobre a condição dele no West Ham e sobre a possibilidade. O desejo dele de jogar no Flamengo é um negócio impressionante e a gente vai trazer para vocês aqui se isso poderá acontecer ou não irá acontecer. Você vai saber agora todos os detalhes. Tem até coisas que são assim surpreendentes para mim, que eu particularmente não sabia. E olha que acompanho, né, a carreira do Paquetá e dos, né, por meio das pessoas que tenho próximas e tal, e não sabia. E a gente vai revelar aqui para vocês nesse vídeo. Talvez seja o vídeo mais importante que eu já fiz até hoje no canal, porque trata-se de detalhes muito... me fugiu a palavra agora, mas é muito detalhado o que a gente vai trazer aqui. Eu vou pedir a você para que deixe o like rapidinho, mete o dedo no like aí e inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Eu gostaria muito que todo mundo colocasse Paquetá no Mengão aí, né, para poder sensibilizar aí o West Ham, Flamengo, dentre outros. E você vai entender depois que a gente explicar. Eu vou rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone. Galera, todos sabem, a gente já fala aqui há algum tempo, né, do interesse mútuo, tanto do Flamengo em ter o Paquetá aqui no clube, né, jogando pelo Flamengo, quanto principalmente do Paquetá em jogar no Flamengo. Eu já vinha trazendo há algum tempo que o Paquetá, ele disse para os seus empresários e para os seus familiares que ele está no momento da carreira dele que ele quer conquistar títulos. Eu não vou dizer que ele está milionário, nada disso. Mas ele tem uma carreira construída, de sucesso, foi jogar no Milan, foi jogar no Lyon, sempre com sucesso, né? No Milan ele demorou um pouquinho e tal, não foi tão bem, mas no Lyon com sucesso, no West Ham com muito sucesso, é o destaque do time, camisa de número 10, capitão, enfim. E aí, só que os clubes pelo qual ele passou, a chance de ser campeão, ela é praticamente zero. Aí você vê um jogador de ponta, de seleção brasileira, o Paquetá, ele já tem 28 anos, e isso que pesa para ele, em querer interromper esse contrato, né? Sair do West Ham e ir para um clube, como é o caso do Flamengo, para ele marcar história com títulos, e você vê, ele praticamente não tem título. Um título de campeonato carioca, jogando pelo Flamengo, aí venceu uma Copa São Paulo de Júniores, né? Conference League, que é um título lá, de pouquíssima expressão na Europa, pouquíssima mesmo, e ganhou a Copa América. Esse Conference League foi muito importante para ele, porque, cara, o time dele é muito fraco, sempre foi. E você conseguir, mesmo sendo... É como se fosse... Aqui tem a Libertadores, a Sul-Americana e a gente brinca, né, que a Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores.
A Conference League é como se fosse a terceira divisão da Champions League, né? Enfim, mas venceu. Ele quer conquistar títulos. Avaliação de mercado do jogador de 35 milhões de euros. O contrato dele vai até junho de 2027. Atenção nesses detalhes, hein? Junho de 2027. E aí, o jogador foi contratado por valores muito elevados, né? 43 milhões que o West Ham pagou junto ao Lyon. Ele já tinha sido negociado por 23 milhões de euros do Milan para o Lyon. Na época, era muita grana, né? Os jogadores de futebol, na época, as transações eram menores, agora que os valores são estratosféricos. Bom, e aí eu queria mostrar para vocês, antes de falar o que eu conversei, os detalhes bem... trazer situações bem detalhadas para vocês, que o clube que ele está, que é o West Ham, ele se encontra nesse momento, nessa condição. Ele tem apenas 14 pontos, ele está na zona de rebaixamento e a diferença dele para o Nottingham Forest, que é o time, né, que está ali na porta da zona de rebaixamento, é absurda. A diferença é enorme. Então, assim, o West Ham, cara, jogando o que joga, não ganha de ninguém, né? Dificilmente escapará do rebaixamento. E aí, obviamente, sendo rebaixado, o jogador irá ser liberado por uma transferência no meio do ano. Só que o Lucas Paquetá, ele quer e tenta até hoje uma transferência já na janela de janeiro. O que acontece? O presidente do West Ham, eu vou permitir aqui que que eu coloque o óculos para falar o nome das pessoas, que eu falei que eu ia trazer para vocês informações detalhadas. O presidente do West Ham, que é o senhor John Klein, ele até se sensibilizou com a vontade do Lucas Paquetá, entendeu que ele queria se transferir para o Flamengo, transferir nesse momento, passou por uma situação bem difícil. Só que uma das principais mandatárias do West Ham, e eu não sabia, inclusive, que o West Ham tinha uma mulher tão poderosa, que inclusive é a maior acionista do clube, chamada Vanessa Gold. Essa mulher, ela é a maior acionista e ela realmente ocupa cargo de decisão. Ela participa quando o West Ham tem interesse em contratação de jogadores ou venda, ela tem uma participação ativa. E essa mulher que eu falei aqui para vocês, a Vanessa Gold, ela não permite a contratação, aliás, a venda do Lucas Paquetá. Segundo as conversas que eu tive hoje, né, com as pessoas envolvidas, a tarde inteira, ela garante que durante o imbróglio que aconteceu com o Lucas Paquetá, lá envolvendo essas questões injustas, acusação injustas, e quem me acompanha sabe que eu sempre falei isso, o West Ham, ele tomou partido para defender o jogador, até porque era uma defesa difícil, porque na ocasião era contra a empresa que banca o clube, né? A maior patrocinadora que estampa na camisa é a Bet, que estampa na camisa do clube, e o West Ham comprou a briga do Paquetá, e comprou com razão, porque sabia da inocência dele, mas não é fácil tu comprar uma briga com a tua própria patrocinadora, né? Com a promotoria, enfim, e vários outros lá na Inglaterra, e houve um acordo com essa senhora, qual o nome? Vanessa Gold, que é ela é co-presidente, tá? Lá tem cargo de presidente e vice-presidente, só que ela é co-presidente.
curioso isso, né, cara? Que no Brasil não existe isso. É coisa de time que é SAF, né? Que é, lá no nome não é esse, mas time que tem dono. Então ela tem tantos poderes e ela é acionista majoritária que ela tem o mesmo poder do presidente. E as informações que eu obtive agora é de que ela fez um acordo com o Lucas, com o Paquetá, de que o Lucas sendo absolvido da questão lá da justiça, ele só sairia do West Ham no final da temporada. E se fosse para sair antes, teria que ser por um valor de 60 milhões de libras. Não é nem de euros, não, gente. É 60 milhões de libras. Ou seja, é impossível qualquer clube do futebol mundial, não estou falando Flamengo, não, Flamengo fora de cogitação, é impossível qualquer clube do futebol mundial pagar isso. Paquetá é um grande jogador, tem a Copa do Mundo, ele já teve várias reuniões, conversas, conseguiu lá. A informação é de que não é que ele tenha conseguido convencer o presidente, mas ele sensibilizou com os argumentos dele o presidente. Mas essa Vanessa Gold, que é a acionista principal, não aceitou e não aceita a saída do jogador por um valor inferior a esse. O Paquetá pode jogar no Flamengo? Pode e deve jogar, mas né, isso teria que acontecer somente no meio do ano. Para agora, qualquer notícia que você tem, e olha que eu era um dos mais empolgados nessa questão, vocês sabem disso, proximidade com o jogador, assim, um cara que veste a camisa do Flamengo como ninguém, extremamente profissional, conheço de muitos anos, ele, a família e tal. Então, assim, o cara ia vestir, meu amigo, ia dar vida pelo Flamengo. Ao contrário de muitos aí que fazem um monte de bobagem, o cara, sabe, que se cuida muito, quase não se lesiona, não se machuca, joga vários jogos, intensidade alta. Então, assim, é um jogador perfeito. Mas, se vier para o Flamengo teria que negociar com o West Ham no meio do ano. Uma outra informação importante que essa pessoa me passou. Vanessa Gold, os representantes do West Ham, nos próximos dias, irá formular de forma oficial uma proposta para contratar Léo Pereira. Tem interesse na contratação do zagueiro do Flamengo. O West Ham contratou o Tati Castellanos e tal, e está passando por um processo de reformulação para tentar não ser rebaixado. E foca as atenções em um dos jogadores do Flamengo. E olha, não é fácil não, cara, porque Premier League é o sonho de qualquer jogador. E eu conversando com essa pessoa, que também é empresário de jogador de futebol, ele falou, cara, eu duvido que o Léo Pereira não queira ir. Porque ele tem quase 30 anos de idade. Ele não vai ter outra chance. Principalmente de jogar Premier League. Tudo bem que o West Ham tá mal, mas é a chance da vida dele, né? Então, assim, é muito bom a gente ficar ligado nessa situação, porque se o cara quiser ir, e a gente viu que é difícil segurar um jogador quando quer ir, né, para a Europa, que pelo menos o Flamengo consiga fazer algum tipo de negociação envolvendo o Paquetá vindo no meio do ano. Porque eu apurei, não tem ninguém mais interessado da vinda do Paquetá do que essa pessoa que eu conversei. E ele falou com todas as letras. É impossível, nesse momento, por mais que o jogador, né, que o Lucas, tenha total interesse e queira muito vir jogar no Flamengo, porque realmente ele deu lá a palavra dele. E detalhe, ele até comentou que o Lucas diz que nem lembra de ter feito isso, de ter dado a palavra, de ter, né? Na hora do desespero, você muito tenso, uma situação que se estendeu durante muito tempo, né? Contou detalhes, como funciona um jogador para ser contratado para jogar num campeonato inglês. Impressionante, gente. Assim, vocês não têm noção dos bastidores, como é jogador de futebol.
Os caras pegam parte dos fios de cabelo daqui do alto da cabeça e ali faz um mapeamento total, genético do cara, inclusive com predisposição de lesões. Se o jogador contou lá, tem histórico de droga, alguma vez na vida, se envolve com bebida alcoólica, como é que é o funcionamento do corpo e tal. Assim, eu não sei trazer maiores detalhes porque, né, sobre isso, mas assim, impressiona o profissionalismo que existe hoje num futebol como a Premier League, né? E outros clubes também. Falou que quando foi para o Milan também aconteceu a mesma coisa, passou por esse mesmo mapeamento. Os caras vieram aqui, fizeram todo esse processo, enfim. A notícia, claro, não é boa, né? Talvez até seja por isso que o Flamengo foca todas as atenções no Almada. Vocês sabem que ontem eu acabei caindo numa fake news e que bobeira minha realmente, 4h30 da manhã, 4h12 da manhã, sai uma notícia onde pessoas de confiança compartilharam também, como Tosa, e outros, não vou citar nomes aqui, vários. De madrugada, quem estava acordado, dizendo numa suposta entrevista do Thiago Almada para o jornal Marca. E eu não fui apurar. O que eu faço sempre, né? Eu vou lá e falo, peraí, eu quero ver a notícia no jornal. E não que está aqui dizendo que foi no jornal Marca. Só que era de madrugada, eu peguei a notícia, vim direto, até porque vi que outras pessoas estavam compartilhando. A pessoa que deu, o portal que deu a notícia é um portal grande, relativamente grande no Twitter. Falei, não, tranquilo, vamos embora. É de manhã na Espanha, entrevista rolou, o cara falou e tal, e enfim. Depois de manhã eu acordei e algumas pessoas falam, pô, não tô achando no Marca e tal. Eu falei assim, pô, calma aí. Procurei em tudo que você possa imaginar no portal Marca. A gente que faz apuração, o nosso celular, cara, ele fica full time, é o tempo inteiro. Eu tenho notificação de todos os principais jornais do mundo na parte de esporte. Então saiu lá, aparece aqui, né? E aí não tinha a notificação do jornal Marca sobre essa entrevista. Eu entrei no jornal, procurei tudo e realmente não tem. Então, possivelmente era uma fake news, mas que nada muda o interesse do Flamengo no Thiago Almada, né? Ali só ficou parecendo que a preferência dele seria para o Flamengo. Tem muita carta na manga para contratar esse jogador. Felipe Luiz é amigo do presidente do Atlético de Madrid, amigo dos jogadores, amigo do diretor de futebol, mas amigo mesmo. Ele é idolatrado lá. Então, assim, se o Flamengo quiser mesmo contratar o Almada, o Flamengo vai conseguir, cara. Ah, é caro. Amigo, caro. Foi o Flamengo manter o Michael, né? Manter o Juninho. Isso é caro. Vai contabilizando e somando todos esses valores para você ver o que é caro. O Pablo, que ficou de sacanagem, não, ficou treinando, mas ficou um ano inteiro lá, né? Daquele jeito, fazendo até ironias nas redes sociais. Bom, é isso. A notícia ela não é legal em relação ao Paquetá, mas que no meio do ano tudo possa mudar, até porque possivelmente o time dele vai ser rebaixado, coisa que eu nem torço para isso, porque gosto muito dele e ele não queria essa mancha na carreira, mas vai ter jeito não. Essa deve carregar. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.